Olá, meu povo que quer engravidar. Eu sou Marília. E eu sou Natália, nós somos criadores do método Vem, Vou Engravidar Naturalmente, transformando mulheres em mães. Estamos aqui mais um dia no nosso desafio 180 dias. Esses 180 dias de postagens diárias que vão ajudar você, mulher, a conseguir o seu tão sonhado positivo e se tornar mãe. E hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, que são os métodos naturais. A gente vai falar um pouquinho de alguns métodos, mais especificamente de um, que é o que, Marília, o nosso xodozinho, que é o método de ovulação Billys. E como é importante você viver a regulação da sua fertilidade por meio de um método natural. Mas antes de entrar especificamente nesses métodos, o que é um método natural e como ele pode influenciar positivamente na nossa fertilidade, Marília vai contar um pouquinho da nossa história como instrutoras, como a gente conheceu esse método, para que vocês possam entender esse contexto e esse universo todo que a gente vive. Exatamente. A gente precisa, contextualizar, porque a história ela é sempre importante. Já dizia a irmã Marta, criadora do... que foi quem trouxe o método aqui para o Brasil, lá do Cepafã. E aí a gente precisa entender, antes de adentrar de fato na história, na nossa história com o método, como ele chegou pra gente precisa entender, como a Natália falou, os métodos naturais, e especificamente o Billys, que é aquele que a gente trabalha, que a gente está aí há mais de 10 anos na estrada com ele, eles são métodos que são considerados pela Organização Mundial da Saúde como métodos eficazes. Isso. São métodos, não existe só a tabelinha, não existe só o Billys, existem outros métodos que têm a mesma eficácia, e aí se você quiser procurar depois saber um pouco mais, a gente pode citar aqui o método Creighton, que ele é o primo e irmão do Billys, ele só muda um pouco a forma, a técnica como você vai trabalhar. Existe o método da temperatura, existe o método da saliva e também a gente não pode deixar de citar a tabelinha, mas dizendo de antemão que ela não é considerada tão eficaz porque ela não considera a mulher, digamos assim, como única. Mas vamos lá ao que interessa. Como é que esse método chegou até as nossas vidas? Com a graça de Deus. Eu não sei se vocês sabem, nós somos, porque tem muita gente nova por aqui, mas nós somos católicas. Participamos e fazemos parte, na verdade, do grupo de oração Resgate, que é um grupo que existe há 16 anos, desde 2004. Nós fazemos parte do grupo há 15 anos. E aí, no início do grupo, quando nós iniciamos, nós éramos jovens, éramos estudantes, não tínhamos, naquele momento ainda a pretensão, nossa pretensão era outra, não era de casar, mas o tempo foi passando e a gente viu essa necessidade. Algumas pessoas dentro do próprio grupo, foram se unindo, outros vieram de fora, se agregaram ao grupo, e, enfim, nós tínhamos esse desejo de formar famílias. E aí, quando foi em 2010, que foi exatamente o ano que Natália e Michel casaram, a gente, eu digo, do grupo em si, viu a necessidade de buscar um direcionamento para fazer a regulação da natalidade de acordo com a doutrina, com a moral da católica, que a doutrina da nossa igreja dizia. E aí um desses casais, que eram 6 na época, que estavam casando e estavam com esse dilema do que utilizar, porque não queriam utilizar nem métodos contraceptivos, muito menos os anticoncepcionais. E aí um deles foi até a Canção Nova. E quando eles retornaram, chegaram com uma grande notícia, com uma grande novidade aqui, uma luz no fim do túnel. Eles descobriram, Falou pouco a gente gritar naquele momento. Eles descobriram que existia um método, que era um método científico, que não era nada que tinha sido criado pela igreja, mas que tinham sido cientistas que tinham criado esse método, tanto que Billys vem do sobrenome de Dr. John Billys e Dr. Evelyn Billys, que foram os criadores do método, médicos que eram cientistas, juntamente com outros médicos, criaram esse método e eles chegaram com essa grande notícia, existe uma luz no fim do túnel. E aí de 2010 a 2013, esses casais eles estudaram de forma autodidata, foram lá No Google pesquisar. Não isso, E aí não tinha realmente naquela época instrutores que nos acompanhassem, porque para você ser usuário do método, ou usuário do método, o casal ou a mulher, precisa ter um instrutor capacitado. A gente não conhecia, na verdade, A gente não conhecia nem o Semplafan naquela época, a gente tinha noção de nada. Mas aí, graças a Deus, naquele momento, daquela forma, chegou. E a gente foi caminhando, nesse meio termo até teve uma médica de Brasília que veio aqui para João Pessoa, que também utilizava o método há mais de 25 anos no seu trabalho, no seu consultório. A gente também conseguiu ter um pouco de direcionamento com ela. Mas enfim, de fato,
a partir de 2013, setembro de 2013, foi quando a gente conseguiu começar a caminhar como deve ser. Porque também uma instrutora de São Paulo, ela chegou até o nosso grupo de oração. Ela veio para um retiro aqui do grupo Resgate. E aí a gente descobriu que ela era instrutora, que era responsável pelo método no Centro de Formações Famílias Novas, lá também da Canção Nova. E ela nos abraçou e decidiu que iria nos ajudar a vivenciar o método. E aí, para que a gente se torne instrutor, a gente precisa passar por um curso, a gente precisa fazer uma prova, a gente passa por um estágio supervisionado. E essa instrutora, ela começou a capacitar a Natália, que Natália foi a primeira instrutora do Grupo Resgate. Ela, com esse acompanhamento e passando por todas as etapas necessárias para se formar instrutora, ela se formou. Sou instrutora de carteirinha, né? Pelo Plafam. Ela começou, foi a primeira, e aí a partir daí, a Natália costuma dizer que o grande laboratório dela foi o próprio grupo, porque existiam várias realidades ali dentro, existiam mulheres com várias situações, que Natália teve a oportunidade de nos acompanhar. Eu também fui a usuária, que ela foi minha instrutora, foi minha primeira instrutora. Marília ficava dizendo que eu era uma instrutora brava, mas eu não era, viu, pessoal? E aí, né, depois eu também tive a oportunidade, e aí a gente foi caminhando, foi aprendendo sobre esse método, assim, e nos tornamos apaixonados. Em 2014, antes mesmo de eu casar, eu também me tornei instrutora, fiz o curso, fiz a prova, passei, graças a Deus, obtive nota, fiz os estágios supervisionados e também me tornei, que a gente chama, né, de instrutora de carteirinha. Então foi mais ou menos assim que o método ele chegou até a gente. Então, a partir de 2010 conheceu, 2013 se tornou instrutora e eu em 2014. Então, assim, o que é que a gente aprendeu, né, diante dessa história, desse caminho que a gente percorreu? Que o método, primeiro de tudo, a gente desmistificou a questão de que era um método que era criado pela igreja, não tem nada a ver. É tanto que nós hoje acompanhamos mulheres de casais de várias religiões, né? Assim, independente de religião, lógico que a gente, né, tem a nossa concepção e a gente segue uma linha, mas independente de religião, né, de pensamento, o método ele é uma técnica em que a mulher ela vai aprender a conhecer o seu corpo, conhecendo o seu corpo, vai conhecer a sua fertilidade, e isso vai auxiliar dentro do objetivo que um casal, por exemplo, tem, que seja ele espaçar uma gravidez ou engravidar. Não é isso, Natália? Exatamente. Então, a vivência da sua fertilidade de forma natural, primeiro, você não vai ter nenhum dispositivo artificial no seu corpo que vai estar causando algum desequilíbrio aí, hormonal, seja o que for. Então, você vai estar vivendo aquilo de forma saudável, você vai estar conhecendo o seu corpo, porque nós mulheres possuímos no nosso organismo já uma barreira natural, que em determinadas fases do nosso ciclo, a gente tem falado muito aqui sobre ciclo menstrual, vão ter determinadas fases que a gente vai estar infértil, vão ter determinadas fases que a gente vai estar fértil e vai ter aquele dia que a gente vai ovular. Então, é muito bom quando a gente conhece, a gente tem a oportunidade de conhecer o nosso corpo, saber que sinais são aqueles que o nosso corpo dá e saber que a gente pode viver essa fertilidade de forma natural. Outra coisa que o método nos proporciona e que isso eu acho fantástico é poder conhecer a janela fértil do casal. Né? Isso para quem quer engravidar como é a virada da chave. A virada da chave, a gente costuma dizer isso, porque você conhecendo a sua janela fértil, né, em que período você vai estar fértil, saber se você está ovulando, saber se está tudo ok ali com o seu ciclo menstrual. O método, a vivência do método natural, a vivência do método de ovulação Billis, por exemplo, vai lhe dar essa oportunidade de, tem alguma coisa estranha aqui no meu ciclo, vamos investigar, vamos saber o que é isso. Nós, como instrutores, nós não podemos tratar, mas muitas vezes a gente consegue identificar um problema e aí direciona aquela usuária para que o médico ele dê o diagnóstico, ele faça o tratamento. E aí a gente já viu inúmeros casos. Um especificamente assim que chamou muito a minha atenção foi uma usuária que ela não sentia nada, mas ela foi vendo alterações no seu ciclo e quando ela foi investigar e ver o que era aquilo, Marília, ela estava com um problema seríssimo de câncer na tireoide. Então imagine vocês se essa mulher sequer se observava. Então o que a gente queria dizer a vocês com toda essa história, falando aqui sobre o método Billis, sobre o método natural? Conheça a sua janela fértil. Isso é importantíssimo para o casal.
O método natural, ele vai lhe dar essa oportunidade de viver essa fertilidade de forma natural, sem nada no seu corpo que vá maquiar aí algo que deveria acontecer de forma natural. E aí fica muito mais fácil para o casal, identificando aquela janela fértil, aquele período que a mulher está fértil, ter a relação e fazer com que a gravidez aconteça de forma mais rápida. E aí, gostaram desse vídeo? Então, se você tá aqui nos assistindo pelo YouTube, você vai lá na nossa página do Instagram, que esse vídeo também vai ficar disponível. Aí você pode marcar nos comentários alguém que precisa saber dessa informação, que quer conhecer sobre métodos naturais, que quer escutar um pouco da nossa história. Você pode curtir, você pode salvar o vídeo no nosso Instagram, @Marilia, com 2 L's, e Natália, com TH. Ou se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, você vai lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é Marilia, com 2 L's, Natália, com TH, Marilia e Natália. Aí você se inscreve no nosso canal, também pode deixar algum comentário e compartilha essa notícia, essa ideia, o que é de fato esse método de ovulação Billis. Descubra. Visita o nosso site também, www.voengravidar.com, faz o seu cadastro e recebe conteúdos exclusivos. Exatamente. Então, vem com a gente engravidar naturalmente.